é a verdade. João 5,17, 1 João 5, 7, 17, o Espírito é a verdade. E aqui, os mandamentos é a verdade. O que é que o inimigo está fazendo nesses últimos dias? Ele está criando um conflito contra todo esse conjunto de verdade. Entendeu? Então o inimigo está fazendo o quê? Ele está criando um conflito, ele criou um conflito contra essa verdade. Qual é a primeira verdade? Deus. Ele está colocando na mente do povo que Deus não existe. É por isso que surgiu a religião chamada de ateísmo versus a Bíblia. Quer dizer, Deus não existe. É um conflito ou não é? É um conflito contra Deus. Quer dizer, o inimigo está querendo lançar a verdade sobre Deus por terra. Como ele não pode jogar Deus por terra, então ele está fazendo o quê? Ele está usando os seres humanos para poder jogar a verdade sobre Deus por terra. Bem, esse outro conflito aqui é contra Jesus. Contra Jesus. O que é que o inimigo está fazendo? O inimigo, então, ele está colocando na mente dos seres humanos que Jesus, ele é apenas uma criatura e não um criador, um salvador pessoal. Certo? Então é um conflito contra Jesus ou não é? É um conflito contra Jesus Cristo. E aí começa a colocar na mente dos seres humanos que existem outros intercessores além de Jesus. Entendeu? Aí surgem os devotos de Maria, surgem os devotos de São Bartolomeu, de São Tomé e etc. Então aí é um conflito contra a pessoa de Jesus. Aí ele está lançando a verdade sobre Jesus por terra, certo? Outro conflito é sobre a palavra, um outro conflito sobre a palavra de Deus. O inimigo está colocando na mente dos seres humanos que o homem, para ser salvo, não precisa da palavra de Deus. Aí as pessoas vão para a igreja, não levam a Bíblia, em casa não lê a Bíblia, não carrega a Bíblia para poder mostrar a verdade para o povo. Então é um conflito contra a palavra, certo? E muitos têm pegado a palavra e têm acrescentado coisas que não devem acrescentar, e muitos têm pegado a palavra e têm diminuído o que não pode diminuir. Então é um conflito contra a palavra, não é? É um conflito contra a palavra. O outro conflito é contra o Espírito Santo. Entendeu? Então o que é que acontece? Já está surgindo dissidentes, entendeu? Nesse mundo pós-moderno aí, pessoas que são devotas do advento de Cristo, entendeu? Pessoas que realmente creem na Bíblia, certo? Mas estão criando um conflito contra o Espírito Santo. Aí já está pregando por aí que o Espírito Santo não é um Deus todo-poderoso, um ser onisciente, um ser onipresente, um ser onipotente. Aí está dizendo que o Espírito Santo já não é uma terceira pessoa da divindade, apenas uma energia, uma força positiva. Então, isso é um conflito contra o Espírito Santo de Deus, certo? Então, o outro conflito que o inimigo está criando aqui agora é contra os mandamentos de Deus. Aí as pessoas pegam a Bíblia e, para poder realmente estarem com as suas igrejas, seus organismos religiosos super abarrotados de gente, já começa a dizer assim: olha, esse negócio de mandamento, isso é coisa do passado, porque quando Jesus Cristo morreu, a lei dos 10 mandamentos foi cravada na cruz, então não precisa mais dos mandamentos. Aí é o que? Lançando os mandamentos por terra. Agora, o que diz no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 12? Vamos ver o que está escrito lá. 8, 12 de Daniel, profeta antigo do Velho Testamento,
que viveu por volta do século V ao século IV antes de Cristo vir à Terra. Daniel 8:12 diz assim, ó, aqui está escrito a palavra de Deus, que o exército foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, lançou a verdade por terra e prosperou em tudo que fez, tudo que fez o prosperou. Está vendo? Então, a Bíblia está dizendo que no final do tempo, né, a verdade ia ser lançada por terra. Aí você me pergunta, o que é a verdade? Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está escrito no Evangelho de João, certo? 8, versículo 32, ok? Então, a verdade é um conjunto de coisas. Vamos lá, a verdade é Deus Pai, né? Jeremias 10:10, Deus Filho, Jesus Cristo, João 14:6 e João capítulo 1, versículo 1 e 2, né? Que a Bíblia fala o quê? No princípio, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então esse verbo que era Deus é Jesus, certo? Então o terceiro, no caso a terceira verdade aí, é 1 João capítulo 5, versículos 6 e 7, e lá a Bíblia fala que há três que dão testemunho, né? O Pai, a Palavra e o Espírito, e o Espírito é a verdade. Então é um conflito contra o Espírito Santo, que é uma verdade. O outro conflito é contra a palavra, santifica-os na verdade, a palavra é a verdade. João 17, versículo 17. E o outro conflito é contra os mandamentos de Deus, Salmos capítulo 19, 119, 141, 150, 142, 151, 172. A Bíblia fala assim: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Então a Bíblia diz para nós que Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade e os mandamentos é a verdade. Então, se Deus, a Bíblia fala que não que é imutável e nele não há sombra de variação, de mudança, então se Deus não muda, o Espírito Santo não muda, Jesus não muda, a palavra não muda, e o que mais? E os mandamentos não podem ser mudados. Agora, por que os mandamentos não podem ser mudados? Porque se a gente for observar na Bíblia, lá por exemplo, no livro de Romanos, aqui ó, Romanos 7, versículo 12, mostra que a lei de Deus é um transcrito do caráter de Deus. Por exemplo, Deus é santo, a Bíblia fala que Deus é santo, a sua lei é santa. Deus é justo, a sua lei é justa. Deus é bom, a sua lei é boa. Por exemplo, aqui Jeremias 10:10, Deus é a verdade, a sua lei é a verdade. Olha aqui o texto, aqui, o Salmo 119, versículo 142, 151, 172, vem afirmando que a lei de Deus é a verdade. Então, se Deus é verdade, não pode mudar, os seus mandamentos também não podem mudar. Então, a Bíblia está dizendo o quê? Que Jesus é a verdade. Então, a palavra, os 10 mandamentos também não pode mudar, a palavra não pode mudar. Então, o Espírito é a verdade. Então, a palavra de Deus não pode mudar, os mandamentos não podem mudar, Deus não pode mudar. Então, tudo isso aqui é um conjunto de verdades, certo? Então, é por isso que eu falei para você que nós somos privilegiados em fazer parte dessa igreja, porque essa igreja nasceu dentro de um calendário profético para poder realmente reparar o que havia se perdido ao longo dos séculos. Amém? Porque a igreja foi restaurada, surgiu com esse objetivo, para poder realmente tapar as verdades que foram lançadas por terra ao longo dos séculos, pelo poder da boca pequena. Eu vou citar aqui mais algumas coisas que, por exemplo, está em conexão com 1 Timóteo capítulo 4 e 2. Certo? Então, tem pessoas que lêem esse texto aqui e dizem assim: os adventistas são doidos, porque o texto está falando que a gente deve então agora comer de tudo, porque a Bíblia está dizendo que pela oração é santificado. Aí o que acontece? A gente vamos então examinar o texto para ver se o que o texto está falando, se é isso mesmo.
Porque, veja bem, quando a gente lê, por exemplo,